E acho que muitas vezes isso é um fetiche nosso. Muito mais nosso do que do torcedor. Em que sentido? De poder falar o time que você torce. Porque, pô, o teu time é um sinal muito forte da sua Identidade, cultura, assim. da sua identidade, quem você é, de como você cresceu, do que você viu, do que te deu prazer e tudo mais. É natural. Então eu acho que a gente tem muito esse fetiche. E acho que esse jornalismo nichado, feito por corintianos para corintianos, por gremistas para gremistas, por atleticanos para atleticanos, ele oferece essa possibilidade. Tem muita gente fazendo muito bem feito. Muito bem feito. Eu acho que ele acarreta numa visão cada vez mais do torcedor para um jogo de futebol, o torcedor que consome esse conteúdo, ele não olha tanto para o todo do jogo, ele só olha para o time. A gente já estava inclinado a esquecer que existe um adversário quando a gente está falando do nosso time, né? E acho que isso está acentuando essa questão e me preocupa que isso, não isso, né? Mas a incompreensão sobre um jogo de futebol, ela possa crescer quando você só pensa no seu time, mas aí também não é problema dessas pessoas, elas estão trabalhando muito bem. Eu adoro ver vários canais, mas não é um tipo de trabalho que hoje, para mim, funcione. Sim. Então você falou tudo isso porque você falou, revelar o seu time, eu faria numa boa. Eu faço para várias pessoas que me perguntam e se um dia precisar fazer profissionalmente, faço também. E até sobre isso que você falou desse negócio mais nichado e tal, que é o que eu falei assim também, que as pessoas hoje em dia querem ouvir a opinião delas na boca de outra pessoa, querem e tal. Eu sinto que também não estou criticando, pelo amor de Deus. Tem um monte de amigo Claro, claro. que trabalha com isso. Eu trabalhei num clube, né? Não posso falar nada, né? Mas eu acho que cada vez mais. Primeiro, assim, você descreveu perfeitamente. A galera esquece até que tem o adversário, assim, né? Mas eu sinto que a galera tá quase que perdendo a paciência de ver qualquer outra coisa que não seja do clube dela. Você acha que isso já existia? Ou, assim, ou isso virou uma tendência com essa parada da pessoa poder ver um programa que é só sobre o time dela? Então, vou dar um exemplo aqui de um canal que eu adoro, que é o do Arnaldo Tironi. O pessoal fala, é um linha de passe só do São Paulo. Entendeu? É um programa só sobre o São Paulo. E eu sinto, pô, se a pessoa tá vendo linha de passe, ela tá vendo o troca de passe ou qualquer um desses, e começa a falar de outro time, parece que ela não tem mais a paciência de esperar chegar a hora de falar do time dela, sabe? Eu acho que já existia, porque existia demanda. Sim. Né? Se não existisse, esses canais não dariam tão certo. E principalmente os que são bem feitos, como esse que você falou, que são de duas pessoas que eu adoro. O Tironi foi meu chefe no lance, e o Arnaldo é um cara, pô, nota 1000 comigo desde sempre. Eu acho que já existia, mas acho que está se acentuando. Porque eu acho que está se acentuando de forma geral uma impaciência com o futebol. Esbarrando numa intolerância assim, com o futebol. Ou as coisas são do jeito que eu quero, ou não presta. E não dá nem para falar em geração mimada, porque você vê gente de 60 anos agindo assim, gente de 20, gente de 40, gente de 12 que se esconde atrás de um esqueletinho ali na rede social e fica xingando todo mundo. Então é muito disso que a gente falou do final da série, né? Não importa o que o cara pensou. Eu queria que fosse assim, se não for assim é uma merda. E o time hoje, cara, a gente... Veja, isso é a coisa mais... Isso existe há muito tempo. Mas eu acho de um surrealismo tão grande. Como é que você pode chamar um treinador de futebol tão enfaticamente e tantas vezes de teimoso? Cara, o treinador tomou uma decisão baseado no que ele vê todos os dias, no convívio que ele tem com os jogadores, na experiência que ele tem, nas informações que ele tem, que hoje são num nível de detalhe assim, esse cara não pode correr mais do que 33 minutos na velocidade mais alta, porque senão o dedinho do pé esquerdo dele vai... Claro que eu estou Sim, sim. ridicularizando até, assim, mais o dado. Mas o cara toma uma decisão com um nível de detalhamento, de conhecimento, de profundidade que eu, obviamente, não tenho, você não tem, ninguém tem, porque a gente não tem acesso, a gente não tá ali. Então, os teimosos somos nós. Se eu acho que esse cara que tomou essa decisão é teimoso, não estou dizendo que não exista a teimosia do treinador ou que ela não possa ser debatida. Claro que pode. Lógico que a gente pode contestar porque, por exemplo, que o Juan Pablo Vojvoda, que foi demitido há pouco tempo do Santos, escalava o Zé Ivaldo todo o jogo. Isso era uma teimosia?
ou os treinos mostravam para ele que não tinha opção melhor, ou que o Zé Ivaldo, mesmo com as falhas que ele estava cometendo, ele entregava mais coisas do que... Claro que ele tinha um argumento, claro que ele tinha um motivo, né? Mas e a gente pode debater. Puxa, mas ele insistiu, o jogador estava mal, por que não descansou um pouco? Né? Agora, é uma facilidade que você menospreza a decisão de um treinador sem ter nenhum conhecimento sobre o que está acontecendo. Então, eu acho que essa impaciência ela já é geral no futebol. E aí isso reforça, talvez? Eu acho que... Não sei se ela reforça, mas eu acho que ela te afasta do todo. E o jogo de futebol ele tem um contexto. Né? Eu vou analisar um São Paulo e Bragantino só do ponto de vista do São Paulo. Tudo bem. Mas do outro lado, o Bragantino passou dias olhando o São Paulo, treinando para neutralizar aquele time ou para explorar as fragilidades deles. Existe um contexto de um jogo que às vezes faz com que as coisas funcionem e às vezes não. E eu acho que aumenta essa infelicidade. Hoje tá difícil. O ambiente do estádio hoje é uma coisa muito frustrante para mim. Por quê? Virou muito tenso. Muito tenso. Eu admito que eu tomei um choque no ano passado quando o Palmeiras foi eliminado em casa pelo Corinthians na Copa do Brasil. Eu estava no estádio comentando o jogo e a torcida do Palmeiras começou a gritar: Abel vai se fuder, o meu Palmeiras não precisa de você. Aquilo talvez tenha sido a coisa mais... como é a gíria jovem? Eu fiquei... Fiquei gag. Eu não manjo. Eu vi o vídeo da Mari Spinelli esses dias, eu não entendi nada. Então, não entendi nada. Fiquei assim, cara, não é possível que tá rolando isso. Aí, meses depois, a torcida do Flamengo chamando o time de sem vergonha. Time que ganhou todos os títulos no ano passado. E aí quando você fala, não, mas o Flamengo ganha porque nós cobramos assim. Não é verdade. Obviamente não é verdade, mas tudo bem, deixa você acreditar que se dá essa importância toda, né, no processo. Aí o Bahia foi eliminado da Libertadores, o mesmo grito do Abel pro Rogério, uma coisa insana. Então eu acho que essa intolerância com o futebol está crescendo perigosamente, porque acho que o futebol é um microcosmo da sociedade que a gente vive, isso está acontecendo, está aumentando em todas as relações. Como o meu tema de trabalho é o futebol, eu me preocupo com isso no futebol, mas me preocupo em geral. Claro. E acho que a gente está aí trilhando um caminho ruim. Mas não estou culpando os canais, tá? A gente começou a falar disso e chegou em outro assunto. Não acho que isso tenha... não acho que é culpa do canal. Inclusive acho que nós, que não somos de canais nichados, também temos que fazer um trabalho melhor. Nós, quando eu digo eu e o meu trabalho, a minha parte, o meu grupo, o meu entorno, nós também podemos fazer um trabalho melhor para evitar isso, ou para combater isso, ou para esclarecer mais as coisas. Né? Não acho que o canal também é isso. Não acho que o canal nichado seja o culpado. Acho que ele é ele é, pra mim, né, uma forma das pessoas expressarem isso. Assim, eu só acompanho o São Paulo. Você falou, tanto faz o time que... E aí eu asso que até piora. Você falou, é um sentimento meio tenso no estádio. Eu acho que talvez piore um pouco a derrota, porque assim... O seu time não interessa nem contra quem ele tá jogando, né? Isso. Se ele perdeu e não importa nem pra quem. Assim, um negócio meio bizarro, né? O grande mal de tudo isso é que, no ponto de vista geral do público do futebol, a pior coisa que pode existir é uma derrota. E quando você fala isso, a primeira reação de quem tá ouvindo é falar assim, pô, animal, e não é? Não, claro que não é. Não. Porque a derrota é a única coisa, ou uma das poucas coisas que são obrigatórias no esporte. Se não tivesse derrota, não tinha futebol. Todos os jogos terminaram empatados. Se não tivesse derrota, não tinha vitória. Não tinha o vencedor, não tinha o campeão, não tinha o herói, o craque, o ídolo. Não tinha nada, porque alguém perdeu. Para o teu time ser campeão, alguém perdeu. E esse alguém que perdeu, muitas vezes, também fez tudo certo. Se você tiver no campeonato... Às vezes mais certo do que... Se você tiver um campeonato brasileiro em que 20 clubes fizerem tudo certo, ainda assim, só um vai ganhar. 19 vão perder. Então, 4 vão cair. E 4 vão cair fazendo tudo certo. Então, assim, a gente criminalizou a derrota. É como se a derrota fosse um crime. A gente aceita tudo no futebol. O cara simula, o cara se joga, o cara engana, o cara, muitas vezes comete crimes. Tudo passa assim, mas é futebol, tem a violência, tem o xingamento. Não pode perder, só não pode perder. Cara, o primeiro jogo de futebol da história teve derrota. O primeiro não teve, que terminou empatado, mas o segundo deve ter tido. Então, assim, e a gente não tem essa aceitação.
Perder virou um sinônimo de derrota. A palavra derrota já é uma coisa, né? Ela virou um sinônimo de fracasso. Sim. Derrota não é fracasso. Fracasso é o atleta, o esportista que não consegue se dedicar inteiramente àquilo que ele está fazendo. Então, assim, aí o torcedor tem que se revoltar. Pô, o jogador entrou em campo e não deu tudo que ele tinha e não quis dividir uma bola e, pô, não suou, não se esforçou, não se dedicou. Pô, aí realmente... Agora, o cara fez tudo isso e perdeu, e é o que acontece em 99% das derrotas. Né? O cara se dedica e perde, porque o outro vai ganhar. Então, assim, essa incompreensão da derrota, isso me preocupa muito. Assim. E como o futebol brutaliza essas relações, é uma coisa frustrante para quem trabalha com isso. Eu não acredito nisso. Ah, com certeza. E, pô, isso quando eu trabalhava no clube, acho que 1000 vezes pior, né? Você Posso fala, pô, é imaginar. normal o São Paulo perder pro Flamengo no Maracanã, e a pessoa fala, não é inadmissível. Só, calma. É meio... Enfim. Gostou desse corte, né? Então faz o seguinte, deixa o seu like, se inscreve no canal e assista ao episódio completo que tá aparecendo aqui na sua tela. Espero o seu comentário por lá para saber o que você achou desse papo completo.